E nos próximos capítulos da novela Renascer, Tião irá encontrar um corpo nas terras do Coronel Egídio. O marido de Joana encontrará um caminhão escondido e ao abrir e ver o que tem dentro, o peão ficará surpreso ao ver um corpo coberto. Tião imediatamente chamará João Pedro e o rapaz, ao chegar e ver de quem se trata, ficará em choque. Egídio, ao perceber que o caminhão foi encontrado, fará algo que surpreenderá a todos. E João Pedro, ao ficar de frente ao coronel, grita: "Eu vou fazer você pagar por isso. Eu nunca que vou te perdoar, seu infeliz." O filhote Pica-Pau, sem alternativa, revela o motivo que o levou a mandar dar cabo daquela pessoa. 2 segredos serão finalmente revelados, e um deles fará com que João Pedro perda a cabeça e dê o pior castigo para Egídio. Isso tudo poderá acontecer quando Tião for até as terras de Egídio. O peão irá ver um dos capangas que invadiram as roças e fala: "Aquele ali é um dos capangas que destruíram as roças e nos deram aquela surra. Eu me lembro muito bem." O marido de Joana observa tudo de longe e vê quando o capanga de Egídio pega algo coberto e, ao se aproximar de um caminhão, ele o coloca dentro. Tião, achando tudo aquilo muito suspeito, o peão se aproxima ainda mais e fala consigo mesmo: "Eu tinha pegado essa estrada justamente porque eu sei que por aqui não passa ninguém. E o que será que aquele ali tá fazendo nessa parte isolada da fazenda?" E alguns instantes depois, um carro chega. Tião observa bem e vê o capanga de Egídio deixar o caminhão no meio do nada, entra no carro e sai. O marido de Joana, desconfiado, espera o carro se afastar ainda mais, e quando o peão vê o carro já longe, ele se aproxima do caminhão e, ao chegar perto, ele olha bem e diz: "Seja lá o que for que aquele ali colocou aqui dentro, uma coisa é certa, coisa boa é que não é." Tião pensa bem e decide olhar o que tem dentro, mas ao se aproximar ainda mais, ele vê que a porta do baú do caminhão está fechada no cadeado. O peão, sem pensar 2 vezes, pega o seu facão e tenta abrir o cadeado, mas logo percebe que o facão não seria o suficiente. Ao olhar para os lados, ele fala consigo mesmo: "A casa de João Pedro é aqui perto. É melhor eu ir até lá, contar tudo que eu vi e pedir a ajuda dele." Tião, sem perder tempo, se apressa e vai até a casa de João Pedro. Enquanto isso, Egídio, em casa, anda de um lado para o outro e fala consigo mesmo: "Será que aquele ali conseguiu se livrar daquele infeliz? Eu só espero que ele não faça nenhuma besteira." E ao olhar para o relógio, o coronel se apressa, sai de casa e se afasta um pouco. E logo depois, o capanga Alcides chega e, ao se aproximar dele, o coronel pergunta: "E então, você fez o trabalho que eu te pedi?" Alcides confirma e avisa: "Fiz sim, e deixei o corpo dele dentro do caminhão, tudo do jeito que você me falou." O filhote de Pica-Pau, ao escutar, sorri e fala: "Bom, muito bom. E você tem certeza que ninguém te viu, não é mesmo?" Alcides garante que não e fala: "O senhor pode ficar despreocupado, que ninguém viu nada, isso eu posso garantir." Egídio se aproxima do capanga e entrega a ele uma bolsa de dinheiro e fala: "Essa aqui é a metade do que eu tinha te prometido, e a outra metade eu vou te dar depois que você fizer a segunda parte do trabalho e colocar aquele corpo onde eu vou te falar." Alcides encara o patrão e pergunta: "Pois então me diga,
para onde eu tenho que levar aquele corpo. Me diga logo, que assim eu termino esse trabalho de uma vez, pego meu dinheiro e desapareço. O filhote de pica-pau pensa um pouco, começa a rir e diz: eu quero que você leve aquele infeliz até o acampamento daquele sem terra, que pelo menos a culpa vai cair toda em cima daquele bando de desocupados. Alcides, sem pensar duas vezes, fala: o senhor pode deixar, que eu vou fazer isso agora mesmo. O coronel, no entanto, alerta e diz para o capanga esperar um pouco e deixar para fazer esse trabalho durante a noite. Alcides pergunta o porquê, e Egídio responde: é melhor que você espere o anoitecer, e quando todos estiverem dormindo, você entra com seus homens e coloque aquele corpo no meio do acampamento, que eu vou me certificar que a polícia esteja lá na manhã bem cedinho. Alcides concorda e sai logo em seguida. E Egídio, com um sorriso, fala consigo mesmo: finalmente eu me livrei daquela praga, e amanhã, quando a polícia chegar naquele acampamento, eu vou me livrar daquele povo de uma vez por todas. Eles vão aprender a nunca mais me afrontar. Já Tião, ao chegar na casa de João Pedro, o peão dá de cara com Zinha e João Pedro. A filha de Jupará, vendo o marido de Joana entrando, ela o encara e, vendo a aflição dele, ela pergunta: tá tudo bem, Tião? Aconteceu alguma coisa? Tião respira um pouco e, se aproximando dos dois, fala: eu vim aqui pedir a ajuda de vocês dois. Eu vi algo de muito suspeito e tenho certeza que o Egídio tá armando alguma coisa. João Pedro, ao escutar, sem perder tempo, diz: mas que conversa é essa, Tião? Em que você quer a nossa ajuda e o que o Egídio tá armando para ter te deixado tão preocupado? O marido de Joana, olhando para o rapaz, responde: eu ainda não sei o que o Egídio tá tramando, mas eu vi um dos capangas dele esconder algo dentro de um caminhão. E seja lá o que for que tiver dentro, eu tenho certeza que coisa boa não é. Zinha se assusta imediatamente e pergunta: e o que foi que ele escondeu nesse caminhão para ter te deixado dessa forma? Fale de uma vez, homem. Tião pensa bem antes de responder e, encarando a moça, fala: aí é que tá. É para isso que eu tô precisando da ajuda de vocês, para me ajudar a abrir o caminhão e ver o que tem dentro. Mas pelo que eu vi de longe, o que eles colocaram lá dentro parecia até... João Pedro, sem paciência, pede: pois fale de uma vez o que foi que você viu. O peão, se aproximando ainda mais, avisa: seja lá o que for que ele colocou dentro daquele caminhão, estava coberto e parecia muito como se fosse um corpo de alguém, mas como eu disse, eu vi tudo de longe e não tenho certeza. Zinha, ao escutar, fica mais assustada ainda e fala: pois então vamos lá para ver do que se trata. Me diga, Tião, do que é que você precisa para abrir aquele caminhão? O peão pensa um pouco e pede: eu preciso de um alicate ou algo parecido para quebrar o cadeado. João Pedro, sem pensar duas vezes, fala: pois então vamos agora mesmo, que eu tenho o que é preciso dentro do meu carro. Os três, sem perder tempo, saem e João Pedro vai em toda velocidade. E ao chegar no local, João Pedro, Zinha e Tião se aproximam do caminhão e o marido de Joana avisa: é esse o caminhão que eu tinha falado. João Pedro não perde tempo, pega o alicate que tinha em seu carro e, ao se aproximar do caminhão, a filha de Jupará fala: espera, João Pedro, é melhor que você não toque em nada. O filho de Maria Santa encara a amiga e pergunta o porquê não. A moça então explica:
Seja lá o que tiver aí dentro, eu tenho certeza que é algo que pode ser usado para incriminar o Egídio. E se você tocar nesse cadeado, vai estar comprometendo qualquer prova que tiver aí dentro. João Pedro pensa um pouco e responde: Você tem razão, Zinha. É melhor nós chamarmos o delegado para ele vir até aqui e abrir esse caminhão ele mesmo. O filho de Maria Santa, sem perder tempo, vai até o seu carro, pega o celular e liga para o delegado e diz: Eu preciso que você venha até aqui. Eu acho que encontramos o corpo de uma pessoa. João Pedro então informa para o delegado a sua posição e, ao se aproximar de Zinha e Tião, avisa: Eu já chamei o delegado e ele disse que já está a caminho com os seus homens. Tião, esperançoso que Egídio finalmente irá pagar pelos seus crimes, avisa: Pois eu não vou sair daqui até o delegado chegar. Eu não vou deixar que ninguém toque nesse caminhão. Mas o que os três nem imaginam é que de longe, Alcides ver tudo e olhando para Tenório, fala: Eu fiz bem em passar aqui para ver se estava tudo nos conforme. Tenório responde: Parece que aqueles ali estão sabendo mais do que devia. O que nós vamos fazer com eles? Alcides pensa um pouco e fala: Você me espere aqui que eu vou perguntar ao patrão. Afinal de contas, um daqueles três é o genro dele. O capanga Alcides se apressa e vai até a casa de Egídio. Ao chegar lá, ele do lado de fora chama pelo patrão. E o coronel, ao sair, se aproxima do capanga e furioso grita: Eu posso saber o que você veio fazer aqui na minha casa? Ficou doido? Alcides encara o patrão e avisa: Eu vim aqui porque eu tenho um assunto muito do sério e, além do mais, o senhor não me deu o teu número. Filhote Pica-Pau, ao escutar, fica preocupado e pergunta: Mas o que foi que aconteceu de tão grave assim para você ter vindo até aqui? Me diga. Alcides então fala: Eu dei uma passada para ver o caminhão. Mas quando cheguei lá, tinha 3 pessoas do lado do caminhão tentando abrir. Egídio se preocupa ainda mais e pergunta: E quem são essas 3 pessoas? Me diga. O capanga se aproxima ainda mais do patrão, o encara e diz: Bem, um deles, se eu não me engano, é aquele tal de Tião Galinha. E os outros 2 é o teu genro e aquela amiga dele. O coronel, ao escutar, arregala os olhos e grita: E como é possível uma coisa dessa? O que eles estão fazendo ali? Me explique. Se você me garantiu que ninguém tinha te visto colocar aquele caminhão ali. O jagunço avisa que não sabe como eles encontraram e diz: Talvez eles estivessem de passagem, mas de qualquer forma, o problema continua o mesmo. E eu vim aqui para perguntar ao senhor o que eu tenho que fazer. O filhote de Pica-Pau, sem pensar 2 vezes, fala: Mas como assim? É claro que você tem que se livrar daqueles 3. Eu não sei se eles viram alguma coisa, mas é melhor não arriscar. Alcides, encarando o patrão, diz: O senhor tem certeza disso? Eu vim perguntar antes, porque o seu João Pedro é o seu genro, não é mesmo? Egídio, com um sorriso, avisa: Pois aquele ali vai ser o que eu mais vou ter prazer de ver o seu fim. Alcides se admira com a maldade do patrão e, sem perder tempo, o capanga começa a se afastar e Egídio, vendo, diz: Espera, Alcides, eu também vou junto. Eu quero ver com meus próprios olhos o fim daqueles 3. Os 2 vão até o local e, ao chegar perto de Tenório, Egídio pergunta: E então, eles ainda estão ali? Tenório, olhando para o patrão, responde: Eles estão ali,
do lado do caminhão há um bom tempo, sem nem mesmo tentar abrir o baú. Alcides acha estranho e fala: é muito estranho, o que eles devem estar esperando? Já o filhote de Pica-Pau, ao perceber das intenções de João Pedro, Tião e Zinha, o coronel arregala os olhos e diz: mas é claro, esses três devem ter chamado a polícia e devem estar esperando. Só pode ser isso. Alcides e Tenório ficam preocupados e perguntam ao patrão o que eles devem fazer. Egídio pensa um pouco e, olhando para os dois, fala: nós temos que dar um fim naqueles dois agora mesmo e tirar esse caminhão daqui o mais rápido possível. Os dois capangas de Egídio se preparam e começam a se aproximar junto do patrão, sem que João Pedro, Tião e Zinha percebessem alguma coisa. O filho de Maria Santa se aproxima da amiga e pergunta: o que será que tem ali dentro, Zinha? Será mesmo que se trata de um corpo? A filha de Jupará pensa bem antes de responder e fala: não sei, João, mas se for, eu tenho até medo de pensar de quem pode ser aquele corpo. João Pedro, preocupado, diz: você acha que é alguém que conhecemos? Zinha encara o amigo e responde: acho que sim, é por isso que eu tô com tanto medo de abrir aquele caminhão. E naquele momento, Tenório aparece apontando a sua arma. E Tião, João Pedro e Zinha se surpreendem ao ver o capanga. E logo em seguida, Alcides e Egídio aparecem também. E o filho de José Inocêncio, ao ver o filhote de Pica-Pau, grita: o que significa isso, Egídio? Me diga. O coronel, encarando o rapaz, avisa: eu é que pergunto o que vocês estão fazendo nas minhas terras. Mas hoje eu vou ensinar uma lição para vocês três, para nunca mais entrar nas minhas terras sem a minha permissão. Tião não se intimida e fala: eu não tenho medo de você e nem de seus capangas. Egídio ri e, se aproximando do peão, diz: pois devia de ter. O coronel, ao olhar para o caminhão, percebe que o cadeado ainda está intacto e fala: pelo visto, vocês ainda não viram o que tem dentro do caminhão, não é mesmo? Zinha, furiosa, com sangue nos olhos, grita: não, mas nós sabemos que você escondeu alguma coisa ali dentro, não é mesmo? O filhote de Pica-Pau responde: bem, eu acho que posso contar para vocês, já que esses vão ser os seus últimos instantes. Aqui dentro desse caminhão tem sim algo, e se trata de um corpo. João Pedro, Tião e Zinha, ao escutar, arregalam os olhos, e o filho de Maria Santa pergunta de quem é aquele corpo. E quando o coronel estava prestes a contar de quem se trata, todos ali escutam as sirenes da polícia. Alcides encara o patrão e pergunta: e agora, patrão, o que nós vamos fazer? Egídio pensa bem e diz: você e o Tenório fiquem aqui e dê um fim nesses três, e depois desapareçam das minhas terras, pelo menos por um bom tempo. E eu vou tirar esse caminhão daqui antes que a polícia chegue. O filhote Pica-Pau, sem perder tempo, vai até o caminhão e, ao entrar, ele sai em alta velocidade. João Pedro tenta impedir, mas Tenório, apontando a sua arma, fala: é melhor você não tentar nenhuma besteira. Tião, vendo que os dois capangas tinham intenção de dar cabo da vida dos três, ele espera o momento certo, e Tenório, ao olhar em direção dos carros da polícia que estavam se aproximando, o marido de Joana aproveita a distração do capanga, pula em cima dele e começa a espancar Tenório. Alcides tenta pegar sua arma para ajudar, mas João Pedro o impede e o derruba. Zinha, vendo a arma de Tenório no chão, a pega e, apontando para os dois capangas, avisa: vocês dois fiquem parados
se não quiserem levar um tiro. Já João Pedro se apressa, entra no seu carro e sai em alta velocidade, atrás do sogro. Egídio, ao notar que está sendo seguido, acelera ainda mais. Mas João Pedro consegue se aproximar e ficar colado no caminhão. O filhote de Pica-Pau, nervoso, perde a direção e sai para fora da estrada. João Pedro, sem perder tempo, sai e vai em direção do coronel. Egídio, ao ver os jovens se aproximando, tenta fugir, mas o marido de Sandra aponta sua arma e grita: "Você fique parado aí, se não quiser que eu dê um tiro nas tuas costas." O coronel, sem alternativa, para e, ao olhar para o genro, pergunta: "Você teria coragem de atirar em mim? No pai da sua mulher? Me diga, João Pedro." João Pedro, com o filhote de Pica-Pau embaixo de sua mira, fica tentado a apertar o gatilho e fala: "Se eu apertar esse gatilho, eu vou livrar esse mundo de um traste feito você." Egídio, ao ver o ódio nos olhos do rapaz, fica apavorado e suplica por misericórdia. Já o delegado, ao chegar onde Zinha e Tião estão, ele se aproxima da moça e pede para ela abaixar a arma. O delegado olha para os dois capangas e dá ordem aos seus homens para colocar os dois no carro. Zinha, aflita, pede: "O João Pedro foi atrás de Egídio. Nós temos que ir até lá antes que ele faça uma besteira." O delegado se apressa e sai, junto de Zinha, e vão até João Pedro e Egídio. Ao chegar no local, Zinha, ao ver o amigo, grita: "Não, João Pedro, não faça uma coisa dessa. Não arruine a sua vida por causa desse infeliz." O filho de Maria Santa olha para a amiga e avisa: "Isso aqui já fez muitas maldades, Zinha. Se eu deixar ele vivo, ele vai continuar fazendo ainda mais." A filha de Jupará alerta: "Mesmo assim, a Sandra nunca vai te perdoar por isso. Pense nela e deixe que o delegado leve esse traste para a cadeia, que é o seu lugar." Egídio observa tudo, paralisado de medo. E João Pedro, depois de pensar bem, decide abaixar a arma. Egídio respira fundo, se aproxima do delegado e fala: "Esses dois invadiram as minhas terras. O senhor tem que me ajudar." O delegado o encara e avisa: "O senhor não se preocupe, mas antes eu quero que você abra o baú desse caminhão." O coronel, cínico, responde: "Mas pra que isso? Além do mais, eu tô sem a chave aqui." João Pedro, sem paciência, aponta sua arma e atira no cadeado. O delegado se apressa e, se aproximando da porta, ele abre e, ao ver o que tem dentro, arregala os olhos e diz: "Mas isso aqui dentro é um corpo." Imediatamente, o delegado pede aos seus homens para levar Egídio preso, e João Pedro se aproxima e pergunta: "Mas de quem se trata? Me diga, delegado." O delegado, após examinar o corpo, vai até o jovem e avisa: "Você fique tranquilo, que não é ninguém que você conheça." Zinha e João Pedro ficam aliviados, e o delegado, ao investigar melhor, ele descobre quem era aquela pessoa e o porquê Egídio mandou dar cabo dele. O delegado vai até a casa de João Pedro e avisa: "Eu vim aqui porque eu achei que vocês precisavam saber de quem se tratava aquele corpo que nós encontramos no caminhão de Egídio no outro dia." João Pedro e Zinha, que eram ali, prestam atenção e pedem ao delegado para contar tudo de uma vez. O delegado, se aproximando dos dois, fala: "Aquele era o corpo do Percival. Ele era um investigador particular muito famoso." João Pedro e Zinha escutam tudo calados e ficam sem entender nada. E o delegado continua explicando: "Acontece que eu descobri que ele estava trabalhando para o seu pai, João Pedro." João Pedro diz que não sabia de nada daquilo. E Zinha pergunta:
E como ele acabou daquele jeito? O delegado Nocia vai direto ao ponto e fala. Acontece que encontramos com ele um dossiê com vários crimes que Egídio cometeu. E de acordo com o que o próprio Egídio confessou, esse investigador, em vez de entregar tudo que descobriu para o seu pai João, ele tentou chantagear o coronel Egídio. Zinha escuta tudo e fala. E aquele filhote pica-pau deve te ter mandado dar cabo dele por causa disso, não foi mesmo? O delegado confirma e avisa. Mas graças ao que encontramos com o Percival, nós temos provas mais que o suficiente para deixar o coronel Egídio preso pelo resto de sua vida. Agora deixe o seu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.